Ok, então vamos para o capítulo 6 do livro de Hebreus, tá? Capítulo 6, aliás 5, né? Capítulo 5 do livro de Hebreus. A gente vai ler do versículo 11 e vamos chegar até o versículo 12, tá? Essa é a grande porção do livro que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu quero ler essa passagem, expor e depois a gente vai tirar uma aplicação para a nossa vida aqui, tá? Vamos ler então a passagem, só rapidamente aqui, fazer uma divisão do texto. Eu entendo que esse texto pode ser bem dividido quando você entende que ele começa no versículo 11 do 5, vai até o versículo 3 do 6. Então você tem uma explicação no versículo 4, que vai até o versículo 6, uma outra explicação no versículo 7, e aí você tem um arremate do versículo 9 até o versículo 12. Basicamente é isso, tá? Porque eu dividi assim. Vamos lá, versículo 11 diz assim, ele vai dizer a esse respeito, temos muitas coisas que dizer, difícil explicar, porquanto os serem tornados tardios em ouvir. Essa expressão tardios em ouvir, na NVI ele coloca lentos, outras vezes coloca a palavra como negligentes. Essa mesma palavra, tardios em ouvir, vai aparecer no versículo 12 do 6. Para que não vos torneis, olha a coisa que traduziu, indolentes. A palavra que aparece aí como indolentes é a mesma palavra que está no versículo 11, traduzida como tardios em ouvir. A ideia é o seguinte: existe realmente, volta lá para o versículo 11 do 5, a ideia é que realmente existe um quadro real de negligência, de indolência, de lentidão, okay? Por parte dessas pessoas. O que ele quer dizer com isso? O que é ser negligente nesse contexto aqui? Lembra que ele está falando do sacerdócio de Jesus, do versículo 1 até o versículo 10, ele tem falado de Cristo é sacerdote. Inclusive a gente leu o versículo 9, quando fala que ele foi aperfeiçoado lá. Então, a respeito disso, nós temos muitas coisas para dizer, mas essas coisas aqui ele coloca como difíceis de explicar. E a explicação, por que é difícil de explicar essas coisas? Porque eles tornaram-se negligentes, tá? Aí vem o ponto: como é que ele diz isso? Porque ele diz assim, a esse respeito, a pergunta que ele faz é: respeito de quê? Ou pode ser ao sacerdócio de Jesus, ou ao fato de que ele está fazendo referência ao versículo anterior, versículo 11, 10, ele fala do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Ele diz: quando o assunto é sacerdócio de Cristo ou ordem de Melquisedeque, tem um problema com vocês. Vocês não compreendem as coisas porque vocês se tornaram tardios em ouvir, ou negligentes, ou indolentes quando o assunto é ouvir. Sabe qual é o problema quando você acredita que ele não está falando isso porque simplesmente eles não ouviram? É que o mesmo autor que diz que é difícil de explicar, ele vai explicar isso no capítulo 7, 8 e 9. Então a gente tem que entender que esse estado de tardio em ouvir não é somente uma questão intelectual. Por que não é? Porque se fosse, ele não explicaria. É interessante quando você observa a palavra ouvir no contexto de Hebreus, principalmente o capítulo 3 e capítulo 4. Qual foi o problema do povo claramente descrito no capítulo 3 e capítulo 4? Era um povo que não estava disposto a ouvir. E por que eles não ouviam? Porque eles não acreditavam. Por que eles não acreditavam? Porque tinham um problema de coração que os impedia a lidar com aquela informação. Muitas vezes, diante de verdades eternas, as pessoas não entendem, não é por uma questão intelectual, é por uma questão mais profunda do que isso. Então a negligência, esse quadro de negligência aqui que ele coloca, ele é um quadro real, mas ele é um quadro temporário. Por que eu acredito assim? Porque quando ele usa essa expressão aqui, no versículo 11, ele usa utilizando-se um verbo, num aspecto que dá como se o autor estivesse dando foco em um momento da vida deles. Eles estão vivendo um momento de negligência.
E por que ele argumenta tanto? Aí vai chegar até o versículo final, no versículo 12, versículo capítulo 6, quando ele vai dizer que eu falo isso para que vocês não se tornem negligentes. Então é como você está dizendo assim: vocês são negligentes, mas eu falo tudo isso para que vocês não se tornem negligentes. Espera aí, então qual é a verdadeira situação dessas pessoas? É um quadro temporário de negligência que o autor está vendo e está dizendo: eu não quero que esse quadro temporário se torne um quadro da vida real de vocês. Essa é a ideia. Como é que ele resolve isso? Vamos lá, continua o versículo 12. Pois com efeito, como devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente a necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornais como necessitados de leite e não de alimento sólido. Deixa eu ver essa produção. Percebe que aqui já há um sinal para a gente de que o autor está usando um recurso retórico chamado ironia. É muito comum na boca de Jesus, dos profetas, inclusive dos profetas, chega ao ponto de ser sarcasmo mesmo. Mas aqui ele está sendo irônico. De onde eu tiro essa ideia de irônico? Eu vou tirar o versículo 1 ou 6, mas por enquanto eu vou mostrar só um indício de ironia. Está na palavra mestre. Observa que ele usa a palavra mestre. Vocês deveriam ser mestres. Por quê? Pelo tempo que você já tem, você deveria ser mestre. Está todo mundo de uma coisa. A palavra mestre, ela aparece no Novo Testamento em vários sentidos. Um deles é no sentido de que todos nós somos mestres. Jesus vai dizer que você tem que fazer discípulos. Como é que você faz discípulo? Ensinando. Então, em certo sentido, todo mundo é chamado a ensinar. Ok? Os pais, em Deuteronômio capítulo 6, instigados a ensinar no caminho, em qualquer lugar. Mas, quando ele usa a expressão devido ao tempo decorrido, ele não pode estar pensando em só uma categoria de mestre, mas o mestre realmente é uma categoria à parte. Por causa do tempo decorrido, ele está pensando em um mestre, não no sentido genérico de discipulador, mas um mestre. Agora, faz sentido um pastor dizer para a sua igreja e para um crente de 20 anos de crente: você, pelo seu tempo, já deveria estar dando aula na escola da igreja. Faz sentido isso? Não faz sentido. Porque por mais que você tenha 20, 30 anos de igreja, nem todo mundo foi chamado para ser mestre. Ok? Então aqui você já começa com um sinal de ironia, quando ele diz: vocês já deveriam ser mestres. Isso não é real, isso é irônico. Ok? Como também é irônico chamar essas pessoas de crianças que precisam de leite e não de alimento sólido. Ele não está mexendo com suas ovelhas, dizendo: sabe por que vocês não entendem? Porque vocês estão vendo um quadro de negligência. E é interessante isso, porque vocês já deveriam ter entendido essas coisas. Mas infelizmente, pelo que vocês estão passando agora, eu vou ter que dar leitinho para vocês, bebezinhos. Isso é ironia. Eles não são bebês. Como também eles não deveriam ser mestres. São duas pontas do exagero. Eles não deveriam ser mestres, como também na outra ponta eles não são crianças. Continua. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é o quê? Porque é criança. Então vocês estão se comportando como crianças, eu vou agir como se vocês fossem crianças. Depois continuar. E aí vem a parte pesada da coisa. Mas o alimento sólido é para quem? Para os adultos. Qual o problema com isso? A palavra grega aí não é adulto. A palavra grega aí é perfeitos. O alimento sólido é para os perfeitos, ou seja, para aqueles que foram aperfeiçoados. Para aqueles que Aí vem, qual é o ponto que eu vou
vou trabalhar com muito cuidado nesse versículo, por quê? Porque eu consigo discordar de todas as versões desse versículo. NVI atualizado, NVT, qualquer índice que você colocar aí discorda. Ok? Então vamos lá. A minha discordância começa primeiro com a palavra adulto lá. Para mim a palavra não é adulto, o ponto não é maturidade. Ah, mas a palavra criança parece como ironia aqui. Tá? Como a palavra mestre também. Então aqui é mestre, aqui é perfeito. Para aqueles que, aí vem a expressão, ó, pela prática. Problema dessa tradução. Por quê? A palavra que foi traduzida aqui como prática é a palavra hexis, a palavra grega hexis. Essa palavra tem um trabalho de um estudioso chamado John Lee. Esse cara escreveu um livro só sobre, um artigo primeiramente, um artigo mostrando como essa palavra traduzida como prática foi mal interpretada ao longo da história da igreja. O título do artigo é A História da Má Interpretação de Hexis. Essa palavra aí, traduzida como prática. Qual o ponto aqui? O John Lee vai mostrar para a gente o que acontece quando você pega um dicionário de grego. Meu Deus, meu hebreu vai me embora aqui. O que acontece? É sério, meu hebreu é muito velho. O que acontece quando você pega um dicionário de grego? Você pega ali uma palavra em grego e tem as possíveis traduções dela. E muitos lexicógrafos, o que é um lexicógrafo? O cara que produz o léxico. Quando ele vai fazer o léxico dele, sabe o que ele faz? Ele dá uma coladinha no léxico anterior. E o outro também. E o outro também. E muitas vezes eles não conferem. Por isso aconteceu com essa palavrinha aqui. A palavra aqui não é prática. A palavra é passiva. E a ideia é mas o alimento sólido é para os adultos. Para aqueles que pelo status de perfeito, não é pela prática, é pelo fato de serem perfeitos, ele tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, como também o mal. O que leva alguém a discernir o que é bem e o que é mal? Nesse texto, não é a prática que leva ele a discernir, mas é o fato dele ser perfeito. O fato dele ser perfeito é que capacita ele a fazer esse discernimento entre o bem e o mal. Então, como só estou dizendo assim, vocês deveriam ser mestres, mas são bebês. Agora, é assim com os perfeitos? Não. Uma pessoa perfeita ou uma pessoa aperfeiçoada discerne as coisas. Então, o problema de vocês não é aqui, ó. É porque vocês não estão desfrutando do aperfeiçoamento gerado pelo Senhor. Esse é o ponto. Então, diante desse quadro aqui de negligência e ironia, ele então joga uma exortação no versículo 1. É o seguinte, viu? Por isso, por causa dessa realidade, o que você tem que fazer? Onde é que nós encontramos a exortação aí? Primeiro vamos encontrar a exortação. Rapidamente aí. Onde é que está a exortação? Deixemos-nos levar para o que é perfeito. Qual o ponto aqui? Ó? Uma outra tradução que seria melhor seria: deixemos-nos levar ou caminhemos não para, não até, mas na perfeição. Por isso que o título do livro é Caminhando na Perfeição. O que eu estou dizendo é, diante do quadro de vocês, eu vou dar uma solução para vocês. A solução é: caminhem na perfeição. Não para, não até, mas na perfeição. Como se estivesse sobre ela, desfrutando dela. Desfrutem do que Cristo realizou. Já acabou de falar todas as passagens que falam de perfeição aqui. E olha como é interessante. Para que eu possa colocar essa exortação em prática, ou seja, caminhar na perfeição,
eu tenho que fazer duas coisas negativas. Eu tenho que colocar de lado o quê? Os princípios elementares. E aí fica estranho. Por quê? Porque ele acabou de dizer assim, vocês precisam aprender as coisas básicas. Mas ele agora acabou de dizer que a gente tem que fazer o quê? Deixar as coisas básicas. Então a gente pergunta para o autor de Hebreus: meu querido, o que você está querendo dizer? Você disse, tem hora que disse, deixa as coisas básicas, e agora está dizendo, não pode colocar de novo as coisas básicas. A explicação da maioria dos intérpretes isso é irônico, porque a primeira parte é irônica. Então quando ele diz, vocês precisam de leitinho, isso não é real, isso é irônico. Quando ele diz, vocês deveriam ser mestres, isso não é real, isso é irônico. Mas o que é real é isso aqui. Você tem que deixar as coisas de lado. O que você tem que colocar de lado? Os princípios elementares. O que mais? E não, pode perguntar. Para mim caminhar na perfeição, eu tenho que deixar de lado os princípios elementares. Eu também não posso lançar de novo a base ou o fundamento. Então percebe que para mim fazer isso aqui, eu tenho que deixar outra coisa. Você tem então uma realidade aqui de, digamos assim, de escolha binária. Sabe o que é uma escolha binária? É quando eu escolho uma coisa, eu digo não para outra. Nem toda escolha é binária, mas algumas escolhas são. Você, ao dizer sim para alguém, você está dizendo não para outro. E o autor está dizendo exatamente isso. Se você quiser caminhar na perfeição, você vai ter que deixar de lado algumas coisas. Você tem que abandonar algumas coisas. E a pergunta é, o que eles têm que abandonar? O fundamento, que é trazido como base, e os princípios elementares. A pergunta é, o que são os princípios elementares? E o que é, então, essa base, esse fundamento? Ele, então, vai descrever para a gente esse fundamento. E na hora que ele começa a escrever, há um sinal para a gente de que tipo de fundamento ele tem na cabeça. Ele começa falando de que ele é arrependimento, o que já é esquisito. Como é que alguém diz para você assim, você tem que caminhar na perfeição, mas não se arrependa não. E também deixe de lado a fé em Deus. Por que pode um negócio desse? Mas ele continua, versículo 2. O ensino de batismos no plural. Aqui é um problema de tradução também. Sabe por quê? Porque a palavra aqui traduzida como batismos não é a palavra neotestamentária para o ritual do batismo. Ela vai aparecer lá no capítulo 9. Olha como é que ela é traduzida no capítulo 9. Versículo 10. Nos quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comida e bebida e diversas abluções. O que é uma ablução? São aquelas lavagens cerimoniais. Interessante, a atualizada resolveu colocar a ablução aqui, mas não botou lá. Lá é a ablução. Volta para lá então, versículo 2 do 6. O ensino de batismo. O ensino de quê? De lavagens cerimoniais. Aqui é um sinal para a gente de quê? Imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Então, eu tenho que, para caminhar na perfeição, eu tenho que deixar de lado algumas coisas, que é chamada de princípio elementar e é chamada também de quê? Fundamento. A questão aqui é, como é que eu vou deixar de lado a ressurreição, a imposição de mãos? O grande sinal para a gente é as abluções. O que o autor está dizendo para a gente é o que ele diz em toda a obra. Aqui está dizendo em toda a obra. Para mim, estar com Cristo, eu tenho que deixar algumas coisas. E esses fundamentos aí são fundamentos de natureza judaica e não cristã. Apesar da palavra arrependimento aparecer, a palavra fé aparecer, a grande pergunta é arrepender-se de quê, diante de quê, ter fé em quê? Isso é uma palavra que não está preenchida ainda. Então qual é a minha proposta aqui para vocês? É que quando ele diz para você caminhar na perfeição, desfrutar das bênçãos da nova aliança,
do aperfeiçoamento realizado por Cristo, você tem que deixar algumas coisas de lado. E o que você vai deixar de lado? O judaísmo, com todas as suas abluções e não batismos. O que o autor está dizendo para a gente em outras palavras é: para vocês caminharem e desfrutarem de Cristo, vocês precisam deixar de lado o judaísmo. E aí vem a primeira explicação. Tem o versículo 3, que é uma palavra de dependência a Deus, nós faremos isso repetir. E aí vem a primeira explicação. Olha como é estranho isso aqui, galera. Beleza, mas toda versão tem problemas com isso aqui. Por exemplo, a versão NVI começa o versículo 4 com ora para aqueles que. A palavra aqui, que é traduzida com pois, seria melhor traduzida com um porquê na frente. É como se eu estivesse dizendo assim: agora eu vou explicar por que vocês não podem lançar de novo os princípios elementares. Vocês não podem voltar para o judaísmo. Por que não? Primeira explicação: porque é impossível. Pode pular aí. Vai até o versículo 6. É impossível, porque a frase é muito grande, né? Mas a frase é impossível, lá em cima ele repete de novo, ó. Mas ela só aparece uma vez: é impossível renovar para arrependimento um certo tipo de pessoa. Volta para o versículo 4. Que tipo de pessoa é impossível renovar? Uma pessoa que foi iluminada, ela provou do dom celestial, participante do Espírito Santo, provou da boa palavra de Deus e dos poderes do mundo vindouro. Essa pessoa que passou por tudo isso, ela não pode ser renovada de novo para arrependimento. E caíram. Essa é a grande questão. Sim, é impossível renovar uma pessoa assim, ó, iluminada, com o dom celestial, com o poder do mundo vindouro, tudo isso, e essa pessoa caiu. Aí vem aqui o que a gente chamaria no pulo do gato. A maioria das pessoas entendem que esse cair ali é um tipo de apostasia. Por que elas não podem? Porque elas caíram. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. No arranjo sintático do texto, a explicação para a impossibilidade não está na queda. Vou repetir. Por que é impossível? Não é por causa da queda. A queda não explica a impossibilidade. Então está dizendo o seguinte, ó: vocês não podem repetir os elementos básicos. Por quê? Porque pessoas como vocês, que iluminaram, provaram, que você tudo isso, geralmente os cristãos que acreditam na segurança, salvação, ou seja, que a pessoa é salva, né, para sempre e tudo mais, vão ter dificuldade com esse texto, porque alguns vão dizer: está vendo? Ó, eles caíram e perderam a salvação. O texto está dizendo isso. E para responder essa acusação, alguns irmãos vão dizer assim: não, mas é porque esse provar aí não é um provar verdadeiro, é só tipo assim, beliscar. Provar o Deus celestial. O problema é que a palavra provar aparece no livro de Hebreus para Jesus dizendo que ele provou da morte. Você vai dizer que ele provou um pedacinho da morte? É tipo um meio grávido, meio morto, quase morto. O que é isso? Não é morto ainda. Então, essa ideia de provar a palavra não quer dizer que eles beliscaram da palavra. As palavras utilizadas aqui, volta um pouquinho para o versículo 4, pronto. Quando ele começa a descrever aqui, ó, aqueles que uma vez foram iluminados, na língua original aparece um artigo aqui, que é como se ele dissesse assim, ó: olhe para o que eu vou dizer agora para vocês, e não olhe isoladamente, olhe o conjunto da obra. Pense em alguém assim. Lembra que eu falei ontem do que é concebível? Pronto, aquele usa um particípio que te leva a conceber. Agora, pense em alguém assim, ó: e foi iluminado, provou do dom celestial, tornou participante do Espírito Santo, continua, provou da palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, e essa pessoa então caiu. É impossível renovar essa pessoa. A pergunta que você pode fazer qual é? Por quê? Por que não pode renovar? Porque aí vem a explicação. A explicação da impossibilidade não está na queda, está na frase que vem em seguida. Porque a
tradução aí não veio, visto que de novo, não. Aqui seria, porque eles estariam crucificando para si mesmo, de novo, o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Se vocês querem caminhar à perfeição, mas querem voltar para o judaísmo, qual é a lógica disso? Jesus vai ter que morrer de novo. Você vai expor Jesus à ignomínia de novo. Inclusive essa expressão é muito esclarecedora, porque expor a ignomínia é alguém que fica nu. Quando digo inclusive crucificado, ficava completamente despido. A expressão aqui é essa. Você vai expor Cristo de novo na cruz. Se você voltar para o judaísmo e querer cristianismo junto com o judaísmo, você vai criar uma figura monstruosa. Qual é a figura monstruosa? A figura de uma recrucificação. E por que recrucificação? Porque ao mesmo tempo em que eles querem voltar para o judaísmo, eles não querem abandonar quem? Jesus. Porque se eles quiserem abandonar Jesus, o autor diz só o seguinte: vocês estão abandonando Jesus? Não, eles dizem, não, nós queremos Jesus. Pois é. Então se você quer voltar para o judaísmo e Jesus ao mesmo tempo, Jesus vai ser como um sacrifício antigo. Lembra qual é a argumentação dele com os sacrifícios antigos? Qual era o defeito deles? Eles eram feitos não de uma vez, mas eles eram repetidos. Se você então quer caminhar na perfeição, saia do judaísmo, porque se você não sair do judaísmo, pense em alguém, aí é concepção, é entendimento. Pense em alguém que passou por tudo isso, mas caiu. Essa pessoa vai crucificar a Cristo de novo. E isso não é real, isso é retórico. Você acredita que Cristo vai ser crucificado de novo? Claro que não. Mas ele tenta levar os seus leitores a raciocinar a implicação que eles estão falando e pensando. Se realmente for assim como vocês estão dizendo, Cristo vai ter que morrer de novo. Vocês vão estar expondo ele de novo à ignomínia. Isso não vai acontecer, mas deveria acontecer em termos de pensamento aqui. Está vendo aonde seu comportamento levaria você? Para onde? Para uma repetição da morte de Jesus. Vamos para o capítulo 10 rapidamente, fazer um paralelo, porque o capítulo 10 é bem paralelo com o capítulo 6. Rapidamente. Vou aqui mexer nos meus manuscritos antigos aqui, ver se eu consigo chegar lá. Capítulo 10. Olha o que ele vai dizer. Versículo 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos... Depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Lembra que ele começa com um se lá no versículo 26? Se, pensa nisso, pense em alguém que vive em pecado de maneira deliberada. Pensa nessa pessoa. Ela então rejeita o sacrifício, então não resta mais sacrifício por ela. Ela rejeitou o sacrifício devido. Bom, vai ser 27 mesmo. O que ela deve esperar? Julgamento, condenação, fogo vingador. Versículo 28. De quanto mais, sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. O que acontece quando alguém rejeita a lei de Moisés? Pedra na cabeça. Aí vai usar a expressãozinha muito comum, quanto mais. Se você rejeitou Moisés, leva uma pedra na cabeça, quanto mais severo castigo julgais, vos será considerado digno aquele que calcou aos pés. Olha que declaração. O cara calcou nos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança. Um sangue que fez o que com ele? Santificou ele. Agora, como é que pode alguém pisar no sangue que santificou ele? Então o sangue me santifica, ou seja, eu não sou mais o mesmo. E eu piso nele, faz sentido isso? Não faz sentido, sabe por quê? Porque isso é uma figura tão monstruosa como repetir o sacrifício de Jesus. Não faz sentido isso, está no mundo ideacional, no mundo da concepção.
É como se o autor dissesse assim: gente, já pensou em você rejeitar o sacrifício de Cristo? É como se estivesse pisando no sangue que você acabou de dizer que mudou você. Faz sentido isso? O problema é que muita gente quer, não, mas esse sangue aqui não é a santificação real, é a santificação de 1 Coríntios capítulo 7. Não! Santificação aqui no livro de Romanos, capítulo 10, é santificação mesmo. Imagina como é que pode alguém? Não pode. É isso que eu estou dizendo. É retórico. Assim como ninguém pode pisar no sangue da aliança que o santificou, também ninguém pode crucificar Cristo de novo. Tudo isso está dentro do campo internacional. Como o autor está dizendo assim: pense comigo e acompanhe o meu raciocínio. Acompanhe comigo. É como se fosse uma armadilha lógica que o autor armasse para o seu leitor, dizendo assim: acompanhe comigo. Quer dizer que você quer voltar para o judaísmo? Entendi. Então você vai tratar, voltar para as abluções, exatamente. Ok? E você quer caminhar com Jesus, isso. E ao mesmo tempo com sacrifício, isso. Olha, se você fizer isso, acompanha comigo. Você vai ter que sacrificar Cristo de novo. Porque você está voltando para aquilo que aponta para Jesus, enquanto nega tanto Jesus como aquilo que aponta para Jesus. Não sei se ficou claro, talvez ficou complicado, não sei. Vamos voltar para o capítulo 6, versículo 4, versículo 6. 6. Agora o 7. Agora vem a segunda explicação. Lembra? Ele explica no versículo 4 a 6 o que? Porque eles deveriam abandonar as coisas básicas. Abandonar o que? O judaísmo. Por quê? Porque assim eles estariam crucificando a Cristo novamente. E aí vem uma explicação dentro da explicação. Por quê? Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, é a ilustração, né? E produz a erva útil para que aqueles por quem ela é também cultivada recebem a bênção da parte de Deus. São duas terras. Tem uma terra do versículo 7, que é a terra que absorve a chuva, ela é útil, então ela recebe bênção de Deus. Agora tem outra terra. A terra que produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e seu fim é ser queimada. Olha o ponto aqui. Querido, se você rejeitar Jesus, você vai ser semelhante a uma terra teimosa, que mesmo com água derramando sobre você, iluminado, preparador celestial, mesmo assim você produz espinhos e abrolhos. Qual o final disso? Condenação. Alguns querem colocar esse fogo aqui como se não fosse de condenação, fosse um tipo de fogo de provação. Qual a palavra mais? Maldição. Maldito aqui. O que eu estou dizendo é: me acompanhe no raciocínio. Se você voltar para o judaísmo e querer ficar com Jesus ao mesmo tempo, você, em termos de concepção, vai estar crucificando a Cristo novamente, rejeitando a Cristo como uma terra teimosa. E o que você deve esperar? Condenação. Como tem lá no capítulo 10, lembra? A pessoa tem que esperar o quê? Juízo vingador. O ponto do autor é: se vocês levarem isso às últimas consequências, vocês estarão rejeitando a Jesus. E se isso acontecer, vocês estarão condenados. Ele está dizendo que eles são condenados? Está dizendo que eles são condenados? Está dizendo que eles são condenados? Não. Ele está falando tudo isso para que eles não sejam condenados. Esse é o ponto. Vamos lá. Pense que aqui tem vários copinhos. Estou mexendo com veneno aqui, vários copinhos de veneno, só que todos têm a mesma textura, a mesma visual de água. E alguém se aproxima da mesa, eu digo assim: cara, isso aqui é veneno. Quando eu dou esse alerta para ele, eu espero que ele faça o quê? Comece a pensar. E eu estou certo de que, ao saber que é veneno, que vai gerar morte para ele, o que ele vai fazer? Ele não vai tomar o veneno. É a mesma coisa aqui.
Ele vai criando uma imagem assim: se acontecer isso, vocês serão condenados. Ele está dizendo isso para que eles não sejam condenados. Como eu estou dizendo, tem veneno aqui, para que ninguém tome. É uma advertência. Lembra que eu falei ontem? É uma advertência. Tanto é que ele está certo de que eles são salvos, mas olha o que ele diz no versículo 9: quanto mais a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos. A palavra seria: eu estou convicto das coisas que são melhores e pertencentes ao quê? Eu estou certo de que vocês são salvos. Mas aí vem a expressão maravilhosa: ainda que falamos dessa. O que eu estou dizendo? Eu sei que parece que do jeito que eu estou falando, eu estou querendo condenar vocês, mas eu estou certo de que vocês estão salvos. Talvez seu pastor pregou de uma maneira tal que você diz assim: será que o pastor quer dizer que eu não sou crente? Talvez. Mas talvez ele está só dizendo, levando você a uma realidade: se você continuar assim, pense comigo, acompanhe meu raciocínio, olhe o fim disso. Onde é que vai dar? Você pensa, e você aceita, e você não é condenado. É isso que você espera, e ele está esperando isso. Eu estou certo de coisas melhores quanto à salvação, ainda que eu fale dessa maneira, ainda que eu seja duro na minha forma de falar, ainda que dê a ideia de que vocês não são salvos, eu não estou dizendo isso. Só faz sentido essa declaração se aquela palavra do versículo 4 até o 8, ele está focando as suas ovelhas. Muita gente diz: não, aqui não são crentes, o 4 até o 5 não é crente. Então por que ele fala assim? Porque ele está dizendo: irmãos, eu estou falando assim, mas não estou querendo dizer que vocês não são salvos. Eu não estou dizendo que vocês vão rejeitar Jesus. Eu não estou dizendo que vocês vão recrucificar Jesus. Isso está dentro do meu raciocínio. Acompanhe meu raciocínio. Voltar para o judaísmo é rejeitar Jesus. E se há rejeição de Jesus, o que você pode esperar? Condenação mesmo. Eu queria tirar uma aplicação para a gente hoje desse texto. Eu creio que a minha perspectiva foi exposta aqui para você. Mas o fato é que na nossa caminhada na perfeição, no nosso desfrute do que Cristo realizou na cruz, do acesso a Deus, em todas essas bênçãos que Deus nos deu, algumas coisas não podem andar junto. Porque colocar junto com o cristianismo seria o mesmo que rejeitar Jesus. Naquela comunidade, eles estavam querendo juntar cristianismo com judaísmo. Não dá certo. Na hora que você junta um com o outro, você rejeita a Cristo. O fato é que o cristianismo não sobrevive junto com nenhum outro ismo. Qualquer ismo que você pensar não vive junto com Jesus, porque senão vai rejeitar ele. Todo ismo se coloca como salvador, todo ismo se coloca como solução final. Então, na hora que você coloca o seu ismo com o cristianismo, você está dizendo que Cristo não é quem ele é. Cuidado com as ideias, com as ideologias, com os conceitos que você pode estar abraçando e querendo colocar isso junto com Cristo, porque isso pode ser uma rejeição dele. Na hora em que você espera, por exemplo, que o Estado resolva todas as coisas para você, você está colocando o ismo perto de Jesus. Ele não pode. Ele não resolve. Nunca vai resolver. Só o Salvador resolve. Cuidado com os pensamentos, as ideologias que você está querendo colocar junto com o cristianismo. Diz: não, isso aqui, eu sou isso cristão. Eu sou isso cristão. Eu sou judaico-cristão, nesse sentido de seguir a religião judaica e ao mesmo tempo ser cristão. Não dá, meu filho, uma coisa ou outra. Na hora que você junta cristianismo com outro ismo, você cria uma figura monstruosa, de uma crucificação repetida, de um sangue derramado que santifica ao mesmo tempo é pisado. Entendeu? Não faz sentido.
Uma coisa que eu estou querendo mostrar para esses irmãos é que você, para caminhar na perfeição, tem que deixar algumas coisas de lado. O que ele tem que deixar de lado? Versículo 1: os princípios alimentares e os fundamentos. A pergunta é: se lá o judaísmo era ameaça, qual é a ameaça para o cristianismo hoje na sua vida? Que tipo de comportamento, que tipo de ideologia, que tipo de filosofia você está querendo juntar com o cristianismo? Fazer uma síntese com o cristianismo. Isso é extremamente perigoso, porque isso é uma declaração de negação do próprio Senhor Jesus. E quem nega Jesus tem que esperar o quê? Condenação. Eu estou dizendo com isso que vocês são condenados? Não. Mas se vocês vão meditar agora na vida de vocês e vão ver que tipo de pensamento vocês estão querendo coadunar, juntar, sintetizar com o cristianismo. Você pode encontrar momentos de verdade em vários sistemas ideológicos. Você não pode abraçar nenhuma ideologia na sua plenitude. Nenhuma visão de mundo. O cristianismo é a visão de mundo. É a cosmovisão dominante. Os outros têm momentos de verdade, mas nenhum deles traz o que só o cristianismo traz. Então, para caminhar na perfeição, desfrutar das bênçãos da nova aliança, do acesso a Deus, da proximidade com Deus, fez essa escolha? Ok, então deixe algumas coisas de lado. Se vai ao judaísmo, a grande pergunta aqui para você hoje é: qual é o seu ismo que você tem que deixar de lado para caminhar na perfeição e não rejeitar Jesus? Cuidado, meus irmãos, com as ideologias, com os pensamentos, com os conceitos, com as filosofias. Por isso estou dizendo para você ficar isolado do mundo. Eu não creio nisso. Eu creio no princípio do sal e da luz, no envolvimento do cristão com a cultura. Não somente o problema é que muitos cristãos estão se envolvendo com a cultura, estão só bebendo da cultura, eles não estão produzindo cultura. Aí é cabeça. Você assistir um filme muito doido e dizer assim: eu vi um momento de verdade ali. É cabeça. E por que você não produz cultura? Faz cultura. Lembra que cultura, a palavra cultura vem de cultivar, a ideia de você repetir alguma coisa o tempo todo. Fazer cultura não é fácil. Vou dar um exemplo besta na minha igreja. Na minha igreja, quando eu cheguei lá, era assim: o culto era marcado para 7 horas. Aí eu chegava, 3 pessoas. Puxa, 3 pessoas na igreja. Aí chegou um dirigente, na época tinha dirigente, eu tinha na minha igreja como dirigente. Aí tinha um dirigente de culto, aí o dirigente falava assim: pode começar o culto, irmão. Ele: não, porque falta o irmão chegar, fulano e tal. Quem é esse irmão? Não, que vai tocar. Não, pode começar o culto. Não, pastor, mas começa o culto. Que horas são? 7 horas, começa o culto. O que eu estava fazendo? Criando uma nova cultura. E isso não é fácil. Tanto destruir velhas culturas, como construir novas, é difícil. E aí a gente fica as caras feias para mim, né? Pastor, por quê? 7 horas de cultura. Mas pastor, eu estava, ok, beleza, você estava, mas eu estava aqui, eu cheguei e foi. E uma coisa que eu não tenho medo de ficar feio, porque eu me olho para esse plano espírito, não tenho problema nenhum com isso. Não pode olhar feio para mim, pode não gostar de mim, não tem problema com isso, não tem nenhuma crise com isso. Na minha igreja era assim: retiro. A data para entregar o dinheiro do retiro é tal. No outro dia eu vou chegar: pastor, por quê? Acabou. Não, porque ano que vem. Next year. Teve tanto problema nisso, você tem ideia? Tanta gente, sabe? Pastor, cadê a misericórdia? Cadê a sua responsabilidade? No Brasil as coisas não são atrasadas não, viu? Eu nunca vi um jogo de futebol que começa atrasado. Eu nunca vi uma sessão de cinema que começa atrasado. Então você dizer para mim que atrasar as coisas do Brasil não. Atrasar as coisas da igreja. Ninguém valoriza. Ninguém quer valorizar. Vai começar a morar. Não pagou, então vai para o próximo ano. É mais ou menos
Aí você estabelece a cultura. Você sofre, claro. Caras feias. Você escuta, né? Todos isso. E eu chego em casa, no meu travesseiro, e tudo. Entendeu? Estabelecer nova cultura não é fácil. É difícil esse negócio de estabelecer nova cultura. Mas sabe o que acontece hoje? A gente abriu a inscrição para retiro na nossa igreja semana passada. A gente diz limite de vaga 200. Sabe quantos se inscreveram naquele dia? 227. Numa noite. Por quê? Foi do nada. Não, é porque eles sabem que se tivesse inscrito, eles não iriam. Faz tempo, faz 15 anos que eu estou lá, então, né? De lá para cá, essa cara feia, do tamanho do mundo para mim. Estou nem aí, vou dormir, entendeu? Meu ponto é: cultura é aquilo que que é repetido. Cuidado com que alguns elementos culturais, litúrgicos da cultura, comecem a confrontar-se com o cristianismo. Porque andar no cristianismo quer dizer abandonar alguns sistemas. E alguns não convivem com ele. E você vai ter que abandonar completamente. Então a gente tem, por exemplo, vários tipos de pensamentos que se chocam com o cristianismo. Geralmente as filosofias, por exemplo, de vida, de trabalho, elas ignoram a eternidade. Pensou nisso? Alguém te convenceu a trabalhar num trabalho em que ele falou para você, sabe, na eternidade vai ter isso. É assim? Não tem esse convencimento. Porque muitas filosofias ignoram a eternidade. Então é algo que não pode conviver junto com o cristianismo. Caminhar na perfeição, desfrutar das bênçãos da nova aliança, quer dizer que algumas coisas têm que ser colocadas de lado. O judaísmo, qual é o seu ismo que tem que ser colocado de lado? Coloque de lado, porque caso contrário, você vai estar rejeitando Jesus. E certamente você não quer isso. Então, quem ouvir isso, você vai dizer assim: sabe, eu vou abandonar esse ismo que eu queria colocar junto com Jesus, e vou seguir a Jesus para que eu não o rejeite. Possamos colocar nossa mente, os pensamentos, a cultura, tudo no seu lugar, e Cristo como centro, caminhando na perfeição, apropriando-se das bênçãos de Jesus. Esse é o meu desejo para todos vocês, que vocês caminhem na perfeição, ou seja, desfrute das bênçãos da nova aliança. Deixa eu pegar, alguém tem um livro meu aí? Terminar lendo um parágrafo dele? Alguém tem um livro aí meu aí que eu posso? Pronto, ali, ó. Só que me deu um finalzinho. O que foi? Pode ser vários livros aí, né? Graças a Deus. Amém. No finalzinho eu digo aqui que talvez aí vai ficar claro para vocês. Assim. Em suma, a vida cristã pode ser extremamente fatigante, difícil ontem. Muitos homens e comunidades inteiras responderam à perseguição com abatimento, enquanto flertavam caminhos substitutos e indignos da beleza do Evangelho. Muitas pessoas, no momento de abatimento, vão querer colocar o ismo no lugar do cristianismo, procurando força em esperanças falsas. Essa é a ideia. Procure no trono, ele vai dizer no capítulo 2, não é isso? Se aproxima do trono. Seja qual for a razão imediata para o desânimo, a angústia e o cansaço decorrente da fidelidade, a solução será sempre a mesma: contemplar a Cristo, a sua identidade e obra. É isso que o autor de Hebreus faz em todas as suas exortações. Seja qual for o caminho que se apresentar como substituto, ele sempre será um insulto ao que foi conquistado por Cristo e prefigurado no Antigo Testamento, as bênçãos da nova aliança. Findamos, pois, com a exortação central de toda a carta,
Qual é a exortação central dessa carta? Deixemos-nos levar na perfeição. Em outras palavras, perseverem na perfeição, ou permaneçam caminhando na perfeição, ou usufruam das bênçãos da nova aliança, do acesso livre ao trono, ao Santo dos Santos, do sangue de Cristo. Escutem a voz do sangue que perdoa, e não coloquem nenhum caminho para substituir esse caminho aqui. Vamos orar ao Senhor.